Esse ano de 92, o mundo todo está se mexendo em função dos 500 anos da América. E, por um lado, existem os países que realmente são ricos, que têm dinheiro, que estão produzindo megas eventos para comemorar esse dia do descobrimento, né, da América. Do outro lado da história, estamos nós, os povos indígenas, que nunca tivemos oportunidade nem de falar da nossa própria história, quanto mais de participar, a não ser como vítimas ou como selvagens, utópicos, folclóricos. Nesse ano de 92, a história está juntando o nosso povo índio, e essa é uma realidade, inclusive, que nos faz pensar os caminhos da civilização. Porque a civilização que chegou até nós, que foi imposta, era uma civilização que dizia que era para nós nos tornarmos civilizados e termos melhores condições de vida. E, no entanto, aconteceu exatamente o contrário. Nós perdemos nossas terras, tivemos nossas famílias, as nossas tribos massacradas, sem oportunidade de reagir. Se simplesmente nós fomos invadidos por uma civilização que não era civilizada. Aqui nós também tivemos grandes civilizações que hoje existem. Nós temos civilização, eu sou tucano, eu tive uma civilização, tenho minha civilização, meu conceito de filosofia é totalmente diferente daquele Pedro Álvares Cabral, que é quem se encostou. O meu Deus é diferente daquele que é do Papa. A minha economia não é tão diferente, mas a economia tradicional ela é muito mais sagrada e objetiva com as nossas realidades. Nós sempre tivemos o suficiente para a gente sobreviver. Muitos dos nossos povos desapareceram, pura e simplesmente. E foram usados vários tipos de artifícios, brutalmente, outro bem sutilmente. E foram terríveis, porque nós tivemos umas duas posições bastante diferentes e que de uma certa forma nos levou em desvantagem, que era a pureza. Pureza da amizade, pureza da honestidade. Enquanto que os nossos possíveis amigos, que nós acreditávamos, eles sempre estavam com segundas intenções em todos os contatos conosco.
influência são pequenos e grandes grupos econômicos aqui hoje no Brasil que ainda são manipulados através de empresas internacionais. Principalmente quem prejudica as populações indígenas, a economia nacional, são os parlamentares, empresários que têm uma influência enorme dos empresários do primeiro mundo, e isso afeta nas comunidades indígenas. Então isso tem que acabar. Eu acho que a gente não pode abaixar a cabeça, não a cabeça física, mas acabar com a cabeça da dignidade. A gente não pode abaixar a nossa dignidade. Porque essa forma, como nossos companheiros colocou, né, a semente nossa são os nossos filhos. A gente morrendo, eles ficarão. Então nós não abrimos mãos de lutar para defender os pontos essenciais que garanta a continuidade de reprodução de nossa gente. O principal fator da resistência indígena foi exatamente saber se recolher espiritualmente. Você não encontra índio que tenha o seu espírito enfraquecido e que tenha perecido por isso. Todos os índios souberam resistir porque a filosofia de vida, os ensinamentos básicos que vêm da família indígena, nos incitam principalmente a respeitar a natureza. E na natureza está a força dos nossos espíritos. Se a gente perde essa referência, o nosso espírito enfraquece. E a gente se aproxima mais da matéria, do material, e com isso a gente não consegue sobreviver pequenos e grandes problemas, pequenos e grandes massacres. Essa resistência é exatamente a força espiritual, os ensinamentos dos nossos ancestrais, principalmente dos líderes espirituais. Uma coisa que o homem branco, moderno, tecnológico, está perdendo cada vez mais. Essa resistência é simples por amor a si mesmo, isto é, por amor à cultura, à dignidade, pela riqueza que o Brasil sempre teve. Então muitos pensam que os índios acabaram, que o povo brasileiro está se acabando, mas eu acho que não vejo nenhuma vantagem para ficar humilhado ou desistindo de uma vida que nós merecemos. Então, ao longo desses últimos anos, nós tivemos uma experiência muito grande. Tivemos brigas internas, brigas com os dominadores, brigas com os padres, briga com os militares, briga com os políticos. Eu acho que nós temos condições de levar daqui para frente como nós queremos, como nós merecemos, como os índios querem. Então, acabou esse negócio de paternalismo da igreja, de indigenistas, ou então de série de pessoas que atrapalharam a vida do índio. Porque muita gente quis salvar os índios, transformando os índios em brasileiros, em cristãos ou de certos partidários, simplesmente confundindo a ideologia indígena. Muita gente pensou que a salvar o índio seria via comunismo, marxismo, mas isso não é verdade, não. Não existe na nossa concepção. O que existe hoje é a cooperação prática.
Nós não somos pessoas que centralizamos o poder, concentramos as riquezas, né? Nós não temos assim problema de menor, problema de velho, problema de inflação. Nas comunidades indígenas não existe isso. Então por isso estamos vivos aqui e isso deve ser aplicado também para as comunidades brancas que queiram ter uma vida digna. Anos depois, nós estamos aqui vivos, resistindo com a nossa tecnologia, com a nossa sabedoria, com um conhecimento, inclusive com um código de vida que nenhum homem branco soube decifrar. Porque se ele tivesse decifrado, nós estaremos totalmente aniquilados. Esses 500 anos representam exatamente esse passado de massacre, de destruição. E a gente não vai ficar agora brigando com todos os homens brancos que estão vivendo na América. Pelo contrário, nós queremos que também eles pensem o que foi esse passado histórico, porque tem muito branco nessa civilização que disseram para nós que era melhor, que não tem voz também, e que vive massacrado, que não tem soberania, vive atropelado, inclusive, pelos poderosos. Antigamente tinha o Colombo, tinha a Espanha. Hoje, existem outros países que fazem o papel que a Espanha e Colombo fizeram 500 anos atrás. Principalmente agora, nós precisamos estabelecer não uma política de integração, nem uma política de isolamento, mas uma política de intercâmbio. O intercâmbio é necessário, todo mundo faz isso, nós precisamos estabelecer esse intercâmbio, porque sem integração o governo defende, faz isso em cima da gente. Isolamento os antropólogos fazem em cima da gente. Eles querem ser nossos donos, nos protegerem na fase de isolamento. Nem uma coisa nem outra. Nós precisamos estabelecer um intercâmbio. Esse intercâmbio tem que ser estabelecido pelos nossos chefes. Que tipo de intercâmbio? Em que nível de intercâmbio? O mercenário trouxe roupa, mas com sarampo ele matou muito nossos parentes com varíola. Além disso, ele trouxe a cruz, apagou o espírito, vestiu um homem com roupas bonitas, calçou sapato, mas isso não salvou o índio. O que nos fez salvar foi uma consciência própria, uma consciência política. Eu acho que o Brasil tem essa consciência e nós estamos para contribuir à consciência do povo brasileiro para que na hora de ficar quieto demais, recebendo tudo o que é de tutela do Estado, de uma tutela internacional, nós não merecemos. Nós temos que romper isso. E isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos romper esse silêncio, nós não acreditamos mais nada no padre, no Estado, porque isso é atraso. A civilização hoje está em crise, crise moral, crise política, crise econômica. Nós não estamos sujeitos a seguir esse caminho que não tem nenhum futuro para qualquer organização ou povos indígenas. O índio, que segurou todo o meio ambiente, a natureza, está enxergando que o mundo do homem branco está doente, que a civilização do homem branco está doente e que está levando o planeta Terra para a destruição. Nossos velhos estão enxergando isso há muito tempo. E nós, que podemos falar a língua do homem branco, queremos chamar que eles voltem a ser gente, que o homem branco volte a ser espírito, para que ele possa defender o meio ambiente, defender a sua própria existência e o futuro dos seus filhos. O branco, ele se multiplicou exageradamente, sem nenhum controle. Nós fomos violentados por outro lado.
Se o branco não tem futuro, eu acho que ele tem que estar aliado aos índios. Ou nós temos que tecer uma aliança de força política que realmente possa defender o direito de vida a todos. Eu acho que nós temos que descentralizar o poder que está concentrado em poucas mãos, também a economia, também o sistema de comunicação, que é muito importante. Não adianta a gente pensar que salvar o índio é se dar roupa ou alguns presentes, isso não resolve. O que nós queremos do povo branco, a solidariedade que nós queremos que o povo branco tenha com os índios, é com uma consciência política própria, é com uma consciência humana, uma consciência de construção, mas que leve programas reais para soluções na área de saúde, transporte, educação, comunicação, porque se a gente não tiver essa comunicação direta, um contato direto com a sociedade, vocês estarão nos matando. Então, por isso, eu acho que nós temos que discutir de igual para igual e deixar de lado os atravessadores ou intermediários que ficaram ao longo desses últimos 500 anos. Nós não esperamos solidariedade dos homens brancos, de modo geral, tá certo? A gente não pode generalizar as coisas, tá? Nós não podemos esperar a solidariedade dos homens brancos que estão de olho em nossas terras, de nossas madeiras, de nossos rios. Enfim, nós não podemos esperar a solidariedade desses, mas sim, nós podemos esperar a solidariedade de alguns brancos, né, que têm a sensibilidade de enxergar a importância da continuidade da vida dos povos indígenas como gente, né, cheio de sentimentos, de amores, de ódios. Nós achamos importante a solidariedade de alguns homens brancos, né, que são sensíveis e olha para nós não como bicho, não como objeto de pesquisa, não como objeto de atração, não como objeto de sei lá, qualquer outra coisa, mas como objeto que realmente precisa haver uma confraternização de pessoas humanas. Não importa a cor, não importa a origem, mas que haja, porque afinal de contas todos nós somos criaturas de Deus e temos uma missão aqui nessa terra. Se o homem branco não respeitar esse pedido, esse apelo dos povos indígenas, não é só o índio que vai morrer, não. O futuro do homem branco e da terra, consequentemente da humanidade, não está assegurado.